Por falar em Luna, então, já que Luna é o assunto, a repercussão do momento, vamos lá, olha. Vocês viram essa aqui também, ó, que foi lançada ontem? Usuários de criptomoedas reagem à demissão da equipe jurídica da Terraform Labs. Muitos nas mídias sociais pediram uma ação legal contra Dohal, enquanto outros especularam que a possível saída da equipe jurídica poderia ter sido por preocupações com dinheiro. A saga em andamento com a Terraform Labs, desenvolvedora da blockchain por trás da Terra Luna, mudou após uma suposta mudanças no status de emprego para muitos da equipe jurídica da empresa. De acordo com seus perfis no LinkedIn, o conselheiro-geral do Terraform Labs, Mark Goldick, o contencioso principal, o conselheiro regulatório Noah Alexer e o conselheiro corporativo-chefe Lawrence Floyer pararam de trabalhar para a empresa da blockchain em maio de 2022. Goldick começou na Terraform Labs em agosto de 2021, enquanto Alex Florio ingressou em janeiro de 2022. A mudança no status de emprego desses três membros da equipe jurídica da Terraform Labs seguiu uma grande volatilidade no mercado de criptomoedas depois que o preço da Luna caiu para zero em 2 semanas. Stablecoins, incluindo o Tether, lembra que eu falei que o Tether também tinha se desvinculado do dólar americano, enquanto o preço do Terra UST caiu mais de 88% desde 8 de maio. Dohal, cofundador da Terraform Labs, propôs um plano de resgate na quarta-feira, 11/5, no qual uma equipe da empresa cunharia mais o UST do que o normal. Os validadores do blockchain Terra interromperam a atividade da rede 2 vezes em meio à extrema volatilidade, enquanto Dohal sugeriu mais tarde que os usuários votassem para bifurcar a blockchain, que está ocorrendo agora e o que o pessoal falou que está sendo manipulado, e que nós abrimos uma enquete aqui no nosso chat para que você participe e fale se você é a favor ou se você é contra essa bifurcação, né? Esse fork da Terra Luna. Para quem não entendeu o que vai acontecer, vai nascer uma nova Luna e vai virar a Terra Luna Classic. Ah, sei lá, velho, esse trem vai funcionar não, vou falar sério. Quem tinha, nossa, é uma bagunça. Mesmo antes de alguns advogados da Terraform Labs aparentemente cortarem os laços com a empresa, muitos usuários de criptomoedas, provavelmente enfrentando perdas significativas, pediram uma ação legal contra Dohal. Outros especularam que a possível saída poderia ter sido resultado de um dilema moral defendendo a Terraform Labs ou preocupações sobre de onde viria o seu próximo salário. O negócio tá feio por lá, né? Caso sua saída seja devido a preocupações com o crash de Luna UST, a equipe jurídica não seria os primeiros participantes no espaço cripto a abandonar um navio aparentemente afundando. Em dezembro de 2021, o diretor da SushiSwap, citando o caos no funcionamento de exchanges descentralizadas, deu pulo fora. Bom, logo em seguida, ainda falando sobre Luna, nós temos aqui: Luna morreu ou ainda pode dar lucros? E aí, o que vocês acham? Teve gente aí que já pegou lucro pra caramba. Antes de mais nada, deixa eu ir lá pegar o nosso resultado da enquete. Vamos encerrar a enquete então, pessoal? Olha aqui, ó, encerrando a enquete. E aqueles que concordam, deixa pra gente aí nos comentários o porquê que concorda, né? Bom, 98% das pessoas aí não concordam. Aliás, 98 não, 96. 4% acabam concordando. E se a gente for olhar aqui pelos comentários, né? Nós temos aqui vários não concordo nem por decreto. Se acontecer o fork, vai terminar de enterrar a Luna. Vou falar, Everton, vou falar de Shiba Inu. Aguenta a mão aí que daqui a pouquinho nós vamos passar do assunto Luna para outras criptos aí. Olha lá, ó, ele optou pelo fork para não desembolsar tanto dinheiro, tantas queimas de Luna, como reembolsar os que perderam grande valor. É lógico que ele está olhando para o lado dele, gente. Vocês têm dúvida disso aí? Vocês têm dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. Cara, Luna chegar a 1 centavo de dólar nas próximas semanas, muito difícil, mas muito mesmo, principalmente que a comunidade não está apoiando a ideia do nosso amigo Dohal, que é o desenvolvedor do projeto lá. Bom,
O preço da criptomoeda Luna do ecossistema Terra caiu praticamente para zero, isso não é novidade para ninguém. Como consequência disso, em menos de um mês e meio após a alta histórica, o preço da Luna caiu para 0,000, uma porrada de zero aqui. E na última semana, ao longo do movimento de queda, o preço da criptomoeda registrou grande volatilidade, levando os investidores a pensar se ainda vale comprar Luna para tentar lucrar com essa volatilidade. Nós vimos aí que várias lives, muitas pessoas já passaram por aqui falando que conseguiram fazer grandes lucros em Terra Luna depois que ela zerou e voltou. Então isso é importante que você saiba que se você for aportar dinheiro em Terra Luna, nesse exato momento, é um capital de extremo risco, não podemos negar isso para você, essa informação, até mesmo lá no trade da Binance, né? O Luna/BUSD, você vê lá o aviso de warning, de perigo com relação a esse tipo de trade. Ambas as propostas prevêem colocar a Terra no centro do ecossistema com distribuição de 1 bilhão de tokens Lunas para os membros detentores do UST e Luna. Além disso, as propostas não consideram levar o projeto da stablecoin algoritmo UST adiante. Mas a segunda proposta é bem mais radical, apresentada na segunda-feira, dia 16, o Plano B, prevê uma bifurcação da rede, um fork, é o que a gente estava comentando aqui, e que a galera já falou que não concorda. Vale a pena comprar Luna? Aí, meus amigos, eu não vou nem puxar essa matéria aqui para baixo, vou deixar essa avaliação para cada um dos senhores, porque Terra Luna é arriscada para dedéu. O mercado cripto como um todo, nessa descida que pode ainda ocorrer ainda mais, né? Nós estamos vendo ali o Bitcoin na beira do precipício, de novo, os 28 mil dólares ali é um precipício, mas nós vimos que o nível de preço de 24 mil dólares, 25 mil dólares, é um nível de preço que ele recusa, ele bate e recusa com uma certa força. Com relação aos legisladores da Coreia do Sul, eles convocaram o Dohal para esclarecer o colapso da Terra. Eu acho isso aqui muito válido. Tomar um cafezinho quente aqui, gente, tá frio demais. Legisladores da Coreia do Sul convocaram o Dohal e o pesadelo do Dohal, fundador do ecossistema Terra Luna. E assim, gente, deixa para mim, vocês acham que isso aqui foi provocado? Porque o cara tá dando cara a tapa, ele tá ali a todo momento, correndo atrás, tentando resolver o problema, ele só não quer tirar dinheiro do bolso dele, mas o que eu acho muito estranho em tudo isso é que se fosse mesmo assim um golpe dos desenvolvedores, o cara já tinha sumido, já estava escondido em algum lugar. Não estou defendendo ele, mas o que eu estou vendo é que ele pelo menos está tentando lutar, né? O colapso do ecossistema Terra Luna, conforme vem noticiando o Criptofácil, sobretudo sua criptomoeda Luna e stablecoin algoritmo, entraram em colapso na última semana. Aqui ele faz aquele resumo que a UST deixou de valer $1 e veio para 11 centavos. E diante desse derrocado, o Dohal apresentou duas propostas. As matérias vêm falando muito dessas duas propostas, mas o que interessa para nós é isso aqui, olha. Convocação de Dohal para esclarecimentos. O representante do Partido do Poder Popular da Coreia do Sul, por exemplo, convocou uma audiência parlamentar sobre o Terra USD após a ruína da stablecoin. De acordo com a agência de notícias local Newspin, Dohal foi chamado para participar da audiência. Devemos trazer autoridades de plataformas relacionadas, incluindo o CEO Dohal da Terra, que se tornou um problema recente, a Assembleia Nacional, para realizar uma audiência sobre a causa da situação e as medidas para proteger os investidores, disse o presidente da Assembleia lá. Nessa terça-feira, 17, em uma reunião plenária da Comissão de Assuntos Políticos da Assembleia Nacional. Legal saber que os políticos lá da Coreia do Sul estão preocupados com isso. Já tinha comentado com vocês também aqui, G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, discutirá a regulamentação de criptomoedas após o colapso da Terra Luna. Então, querendo ou não, pessoal, eu acho que toda grande crise ela tem que deixar um legado positivo. E o legado positivo é que todo mundo está se preocupando, está tentando entender o que aconteceu com a Terra Luna para que não ocorra mais.